Apocalipse capítulo 3. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse já há algum tempo. O tema do livro é a revelação de Jesus Cristo, é isso que significa Apocalipse. O versículo tema do nosso estudo é Apocalipse 1:7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Vamos voltar agora aos domingos a estudar o livro de Apocalipse. Estamos fazendo um tour pelas 7 igrejas do Apocalipse. Então o Espírito Santo tem nos levado e nós temos visitado e aprendido com a carta de Jesus a cada uma dessas 7 igrejas. Nós vimos 4 até o momento, faltam 3, hoje veremos mais uma, né? E ficam faltando 2 mais, mas é impressionante o quanto nós temos aprendido. Nós visitamos a igreja de Éfeso e vimos que era uma igreja ativista. Visitamos a igreja de Esmirna e aprendemos com a igreja sofredora. Visitamos a igreja de Pérgamo e aprendemos com a igreja que estava flertando com o pecado, com a carta de Jesus a essa igreja. E por último nós visitamos a igreja de Tiatira, a igreja corrompida pelo pecado. E nós vimos em todas essas cartas o Senhor corrigindo, alertando, cuidando, amando, disciplinando, como um pai faz com um filho que ama. Então nós chegamos hoje à carta de Jesus à igreja de Sardes. E Sardes é o exemplo da igreja que parece que está viva, mas está morta. Então, nós vamos aprender hoje com a carta de Jesus à igreja de Sardes. A igreja que aparentemente estava viva, mas que aos olhos do Senhor estava morta. Há 3 modos que nós podemos aplicar o que aprendemos nessas cartas. Primeiramente, nós podemos aprender, sabemos, né, que essa palavra que Jesus deu, falou ao coração dessas igrejas na época que João escreveu a carta. Segundo, nós sabemos que essas cartas, essas igrejas falam de períodos da história da igreja. E terceiro e mais importante, cada carta que Jesus escreve a essas igrejas fala a cada um de nós individualmente. Então eu oro, a minha oração é que você seja capaz de ouvir o que o Espírito diz à igreja do Senhor e aplicar na sua própria vida, aprender com os erros delas e crescer, né, na vontade de Deus. Amém? Então aqui está a nossa lista de tudo que nós já vimos. Estamos aqui na letra E, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. E eu quero ler para vocês. Apocalipse 3, de 1 a 6. Vamos ler juntos. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, por essa carta, Deus, por esse livro maravilhoso, Deus, que o Senhor está decifrando, Deus, diante dos nossos olhos, falando aos nossos corações, nos animando, nos instruindo, nos corrigindo, Senhor,
nos capacitando a viver, Deus, a Tua vontade. Então eu oro que não seja diferente essa noite, essa manhã, Deus. Obrigado por essa manhã, Suas misericórdias se renovam, Deus, a cada manhã, Deus. São a causa de não sermos destruídos, Senhor. Estamos aqui, Deus, felizes para receber do Senhor, para provar do Teu amor, Deus, esse amor de Pai, esse amor, ó Deus, que corrige, que ensina, que disciplina. Senhor, não há amor igual ao Teu, Senhor. E eu oro que essa manhã todos nós sejamos, Senhor, impactados pelo Teu amor. Que a Tua palavra venha como um martelo, Deus, que esmiuça a rocha, a penha, quebrando os nossos corações, nos trazendo para mais perto do Senhor, nos permitindo ouvir Tua voz, Senhor, nos permitindo ser guiados, ó Deus, por esse bom pastor que Tu és, Senhor. Então, obrigado, Deus. Pedimos, Senhor, nos instrui, nos alimenta e nos guia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A mensagem dessa manhã é: esteja atento, esteja atento. Bom, em todas as cartas existe um padrão que eu vou repetir, já que faz tanto tempo que a gente não vê. O padrão, as cartas, é o seguinte: todas elas apresentam um endereço e uma congregação específica, uma descrição de Jesus, do próprio Jesus. Ele se identifica, se descrevendo no início de cada carta, uma declaração sobre a condição que a igreja se encontra, um veredito de Jesus a respeito da condição da igreja, uma ordem de Jesus para a igreja, uma exortação geral a todos os cristãos e uma promessa de recompensa. Então nós podemos ver esse padrão em todas as 7 cartas e podemos aprender com elas, o estado da igreja, e aprender com a carta de Jesus, com as palavras de Jesus a essa igreja. Então vamos lá, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Então Jesus começa a carta a essa igreja em Sardes, falando do anjo da igreja, que nós já falamos que é o pastor, o mensageiro, mas Jesus não fala, não dirige a ele, mas a toda a congregação que ele representa, Ele representa a toda a igreja. Então a carta é direcionada a ele, para a igreja. Sardes era uma cidade muito rica também, muito rica, muito gloriosa, vamos dizer assim. Ela ficava num local, numa posição geográfica muito estratégica, militarmente. Ela ficava no alto, a 500 metros de 5 estradas principais. O comércio dessa cidade cresceu muito. Era uma cidade com riqueza, por causa da indústria têxtil, da indústria de tinturaria e do comércio de joias. Ela era tão rica, que ela não tinha preocupação nenhuma, e a religião dela era o culto a Ártemis, e esse culto, segundo o povo, girava em torno de morte e renascimento. Então era alguma coisa que estava ali incutido na cultura deles. Só que também essa cidade, ela tinha um templo gigantesco, a deusa mãe, essa deusa que eles chamavam de Cibele, e coisas horríveis aconteciam ali, atrocidades horríveis sexuais, aconteciam ali em adoração a essa deusa. Então orgias e tudo que você imagina de perversidade sexual acontecia nesse templo. O templo era tão grande que ocupava, cada coluna do templo tinha 2 metros de diâmetro, então eram colunas gigantescas. O templo era gigante e muitas coisas horríveis aconteciam ali. Então a cidade, ela tinha uma fama de ser uma cidade preguiçosa, uma cidade onde as pessoas não tinham disciplina nenhuma, e isso foi a ruína da própria cidade.
né? Eles estavam tão acomodados com a vida fácil, que eles não se preocupavam com nada. Então, toda aquela riqueza e toda aquela comodidade foi a própria ruína deles. Interessante, né? As pessoas vivem atrás de riqueza e de comodismo, né? O que vai me trazer mais conforto, né? E aí, de repente, você se depara com uma cidade inteira que é super rica, super confortável, e isso é a sua própria destruição, né? A decadência tomou conta dessa cidade, né? E esses anos de glória se passaram muito rápido. Quando João escreve essa carta, a igreja em Sardes já era um reflexo da própria cidade. A igreja, ela era uma igreja ativa, uma igreja com muitas coisas acontecendo, mas aos olhos de Deus era uma igreja morta. Era uma igreja que estava vivendo da glória passada, assim como a cidade estava. Totalmente em decadência, né? Totalmente perdida. O historiador Vance Havner, ele disse o seguinte: os ministérios espirituais muitas vezes passam por 4 estágios. Um homem que tem uma visão, um movimento que Deus começa a levantar, a fazer, segundo a visão que ele dá a esse homem. E, infelizmente, vem uma máquina. A igreja cresce e se torna uma máquina, independente do Espírito Santo, e depois se torna um monumento. Algo que Deus não usa mais, que coloca na prateleira. Que Deus nos guarde como Calvary Chapel, como igreja, né, do Senhor, para que a gente não entre no ciclo, né, das grandes denominações. Porque é assim, começa com Deus chamando um homem que se torna um movimento, e aquilo, né, atinge várias pessoas, só que à medida que cresce, aquilo se torna uma máquina, né, perde o principal, que é a dependência do Espírito Santo, e aí o próximo passo é virar um monumento, né. Não é à toa que muitas igrejas hoje, né, em toda a Europa, estão virando pubs, né, bares, né, porque é só um monumento, né? Não existe mais vida, né? Acabou, não existe mais o Espírito trabalhando ali. Então, é um alerta, né? Na verdade, a mensagem, essa igreja é um alerta da parte de Deus para todos nós. Um estudioso bíblico disse: é interessante notar que a primeira moeda a ser cunhada na Ásia Menor foi cunhada em Sardes, nos dias de Creso. Essas estátuas de elétron de forma grosseira foram o início do dinheiro no sentido moderno do termo. Sardes foi o local onde nasceu o dinheiro moderno. Então, o dinheiro, né, como espécie de compra e venda, nasceu aqui. Então, a gente tem uma ideia de quanto essa cidade, essa igreja era voltada para o dinheiro, né? Bom, se você tem curiosidade, o templo de Cibele, a deusa mãe que eles chamavam, tinha 20 metros de altura e mais de 2 metros de diâmetro cada coluna. Então, as colunas principais tinham 20 metros de altura. Não dá para imaginar 20 metros de altura numa coluna. Com 2 metros de diâmetro cada, né? É algo interessante. Bom, mas olha só o que acontece, gente, sobre a história de Sardes. Isso é bem importante para a gente entender o que Jesus fala a essa igreja. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Esse estudioso, Walvoord, ele escreve o seguinte: olha, embora a situação da cidade fosse ideal para a defesa, por causa da sua localização geográfica, pois ficava no alto do Vale do Ermo e era cercada por penhascos profundos, quase impossíveis de escalar, Sardes já havia caído 2 vezes por causa de excesso de confiança e da falta de vigilância. Em 549 a.C., o rei persa Ciro pôs fim ao governo de Creso, escalando os penhascos sobre o manto da escuridão. Em 214 a.C., os exércitos de Antíoco Grande III capturaram a cidade pelo mesmo método. Só para descrever e explicar para vocês o que aconteceu. Quando Ciro conquistou Sardes, essa cidade, né, pela primeira vez,
Era uma cidade impossível de ser conquistada, como eu falei, cercada de penhascos. Como que alguém vai invadir? Sentinelas lá, muros grandes, né? Impossível para o inimigo conquistar essa cidade. Ciro falou para os seus soldados: o soldado que conseguiu uma estratégia para a gente vencer e alcançar essa cidade vai ser rico, eu vou dar parte da minha riqueza. Então os soldados começaram a estudar formas de conseguir conquistar Sardes. E aí um soldado observou que uma sentinela que estava lá deixou cair o capacete, né? E ele ficou observando o que queria fazer. E de repente ele viu que havia uma trilha, né, no meio dos penhascos, que ele desceu para pegar o capacete e subiu. Ele falou: tá aí, existe uma trilha, né, escondida, e ele foi até onde ele viu o rapaz, e Ciro conquistou Sardes, né? Porque quando eles chegaram lá, quando o exército de Ciro chegou na cidade, adivinha o que eles encontraram? Nenhum soldado a postos. Estavam dormindo. Por que eles estavam dormindo? Eles estavam tão seguros que a cidade era tão protegida que ninguém ia conseguir invadir, que eles não vigiaram, que eles simplesmente relaxaram. E a cidade foi tomada por falta de vigilância. E isso se repete 200 anos depois, né? A história se repete, 200 anos depois acontece a mesma coisa. Então, era uma lição que Sardes não tinha aprendido ainda. E agora, quando Jesus escreve a carta, a igreja de Sardes não tinha aprendido ainda. O tema, estejam atentos, é justamente por isso, né? A igreja de Sardes não estava vigiando, né? Não estava atenta. E Jesus tem que escrever essa carta chamando a atenção da igreja. A igreja estava exatamente como a cidade, vivendo do passado, né? Ai, como foi bom quando eu conheci Jesus. Ai, como foi bom aquela época que teve aquele mover. Ah, como foi bom aquela época que teve aquele avivamento, né? Como foi bom aquela época. E tudo que você fala de Jesus está ligado a alguma coisa que você viveu com ele há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Nada de novo aconteceu, né? Nada de novo. E o que o Senhor está fazendo na sua vida hoje? Como é que está a sua vida com o Senhor hoje? Como que está o seu andar com o Senhor hoje? A sua vida de oração com o Senhor hoje? O que Jesus está falando para você hoje? Não havia isso na igreja de Sardes, porque a igreja não tinha mais um relacionamento com o Senhor, né? Por isso era uma igreja morta. Então o Senhor continua aqui no versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E quando Jesus se apresenta a essa igreja, presta muita atenção que tudo aqui está encaixado, as ideias. Quando você estuda a palavra de Deus e você vê como a ideia se encaixa na outra, você fala: Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Como nós somos abençoados por poder estudar a Bíblia, irmãos. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, falando do Espírito sétuplo de Deus, Espírito Santo que é sétuplo, e que tem as 7 estrelas, que é a igreja. Então Jesus possui o Espírito, ele tem a plenitude do Espírito e ele tem a plenitude da igreja, ele tem a igreja em suas mãos, as 7 estrelas. E o número 7 ele se repete como um número do completo. Então Jesus, ele tem a plenitude do Espírito, é ele que doa o Espírito, ele que batiza com o Espírito. Tudo que você pode receber da parte de Deus espiritualmente vem de Jesus. E ele tem a igreja em suas mãos, ele possui a igreja, ele é o dono da igreja, a igreja existe por causa dele. Então ele se descreve como a autoridade máxima, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o direito de julgar, de corrigir. Ele é o Todo-Poderoso quando ele se refere aqui a si mesmo. E eu quero ler Isaías 11, de 2 a 5, que fala do Espírito sétuplo de Deus. Diz lá: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Senhor, Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor.
E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Isso tudo descreve Jesus, né? Esse que tem o Espírito cético de Deus, todo o entendimento, toda a sabedoria, né? Todo o poder para julgar, que não se leva, né? Não se deixa levar pelo que vê, não se deixa levar pelo que ouve, mas que olha o coração. Amém? Apocalipse, versículo 1, né? Capítulo 3, versículo 1, continuando. Jesus, depois que se apresenta a essa igreja morta como aquele que tem a plenitude do Espírito e da igreja, agora ele fala o seguinte: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então ele já dá na jugular de uma vez, né? de início. Ele fala para todas as igrejas: eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês têm feito, né? Ele é esse que tem a plenitude do Espírito, ele tem esse olhar, né? que tudo sonda, que tudo sabe, que tudo vê. E ele diz para essa igreja: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então quando a gente ouve Jesus falar que a igreja ela tinha fama de estar viva, é porque é como se fosse aquela igreja badalada, né? Ela tem fama, parece que tudo que é bom acontece ali, né? Ela tinha fama, né? Era como se o Instagram, é como se as redes sociais estivessem bombando, né? Tudo que você abriu lá o seu celular, alguma coisa em Sardes está acontecendo. Está todo mundo de olho no que está passando em Sardes. Todo mundo está querendo visitar Sardes, porque tudo acontece em Sardes, na igreja de Sardes. Então era uma igreja conhecida, era uma igreja, né, que estava bombando, que tudo estava acontecendo e parecia que estava tudo, né, estava ali a 1000 por hora. Como só alguns vão lembrar, estava na crista da onda, né? Era uma igreja que estava na crista da onda. Quem lembra disso? Bom, aprendam, jovens. Era uma igreja que estava com tudo. Estava com tudo. Tinha uma aparência de viva, mas aos olhos do Senhor, ela estava morta. Não tinha vida. Aos olhos do Senhor, era como se nada tivesse acontecendo ali. Então Jesus deixa essa igreja saber: olha, né? Eu estou vendo, eu sei, né? Não tem vida. Você está tentando enganar quem, né? Não há vida aqui, né? Vamos encarar real, né? Eu amo isso em Jesus. Eu amo que Ele não se deixa levar pela aparência. Eu amo que Ele não se deixa levar por palavras, né, de bajulação. Ele olha o coração e Ele quer tratar o coração. Ele ama a igreja, Ele morreu pela igreja. E não há nada mais precioso para Jesus do que a sua igreja. E Ele vai lutar pela sua igreja. E é por isso que essas cartas vêm. Porque Ele ama. São cartas de amor. São cartas de que ouve o coração de Jesus bater por nós e falar: eu morri por você, eu vou lutar por você. Até o fim. E Ele quer tratar essa igreja. Ele quer tratar essa igreja que está fingindo que está tudo bem quando está tudo mal. O estudioso bíblico, ele disse: não devemos ter a impressão de que Sardes era uma igreja extinta, com um prédio em ruínas, os membros dispersos e o pastor pronto para renunciar. Era uma igreja movimentada, com reuniões todas as noites, comitês em abundância, rodas dentro de rodas, promoção e publicidade. Algo acontecendo o tempo todo. Ela tinha a reputação de ser uma empresa viva, bem acordada e em funcionamento. Talvez esse era o problema. Era uma empresa. Tudo funcionava para atrair pessoas, clientes. Nada funcionava para agradar o coração de Deus.
Isso faz diferença, né? Total. Entre vida e morte. Tão profundo assim, né? Então, Jesus, ele é aquele que pode ressuscitar os mortos. Amém? Jesus é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Então não existe situação tão ruim que seja difícil demais para Jesus curar e mudar e transformar. Amém? Você crê nisso? Não existe situação perdida para o nosso Senhor, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele tudo pode, Ele ama a sua igreja. Então, apesar dessa reputação toda, o Senhor o via como morta. A reputação é aquilo que as pessoas falam de nós. Caráter é aquilo que nós realmente somos. E há uma grande diferença entre os dois. Nós queremos viver por reputação ou nós queremos viver por caráter? Nós queremos ser caráter, né? Nós queremos ter essência. Nós queremos ser o que somos, né? Nós queremos que o Senhor, entregar para o Senhor. Não importa se para você não está perfeito, mas Ele quer sinceridade, Ele quer substância, Ele não quer faz de conta, Ele não quer alguma coisa que agrada o homem, mas Ele quer alguma coisa que seja para Ele, que agrada o coração dEle. É só isso que Ele busca. Filho meu, dá-me teu coração, diz a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, essa é a mensagem da palavra do Senhor. É Deus em busca do coração do homem. Então, não adianta, né? Não adianta a gente querer enfeitar as coisas ou fingir. Senhor, Ele quer o coração, né? E Ele vai insistir nisso. Então, apesar de toda essa reputação, a verdade é que essa igreja não tinha relacionamento com o Senhor. Então, não havia luta, não havia combate, nem perseguição nessa igreja. Você percebeu na leitura que nessa igreja não tinha perseguição, não tinha luta, o Senhor não dá uma palavra assim de encorajamento para essa igreja. Porque estava morta. Estava morta. Então assim, Jesus vem e fala, olha, fica firme. Olha, a situação está feia, hein, mas aguenta. Não, Jesus não fala nem isso. Porque estava morta. A batalha já veio e a derrota foi grande. O corpo morto não pode fazer nada. Chuta o corpo morto, ele não reage. Essa é a realidade de Sardes, um corpo morto. Então, antes tivesse algum sofrimento, né, que ele pudesse se agarrar ao Senhor, né? Às vezes a gente brinca, né, que às vezes o que falta na vida de alguns crentes é tribulação, né? Porque isso nos faz buscar a Deus, isso pelo menos faz a gente buscar o Senhor, faz a gente sentir que essa luta espiritual é real, né? Abre os nossos olhos para essa realidade espiritual e a gente busca a Deus, a gente clama a Deus. Então quando a gente está passando por luta e tem dificuldade, irmão, que bênção é, porque você tem um Deus que é todo poderoso para buscar, que tudo vê, que tudo pode. O problema é quando a gente tenta ignorar a guerra espiritual, a luta espiritual, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e a gente quer fazer de conta que está tudo bem quando não está. Esse é o grande problema. Infelizmente é o grande problema do crente hoje, né? É fingir que está tudo bem quando não está. Nós temos um grande Deus, nós não precisamos viver de aparência, graças a Deus. Nosso Deus é real, é o Deus que morreu numa cruz, nu, né, zombado por homens. Você acha que esse Deus não tem o controle, ele não está acima do que... Ele não se importa com o que as pessoas pensam. Se ele se importasse com o que as pessoas pensavam, ele não ia descer do céu, deixar sua glória celestial para começo de conversa. O Senhor está muito acima disso, né? Não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que Jesus pensa da gente. Então é isso que nós temos que viver. Muito bem. Então, por estar morto, né, essa igreja não causava não era pedra de nenhuma pedra no sapato de Satanás, né? Satanás, ele não tinha nenhuma dificuldade com essa igreja. Essa igreja era um peso morto para Satanás, né? Porque ela não fazia diferença nenhuma, né? Os não crentes de Sardes olhavam para essa igreja e falavam, ali está o pessoalzinho que vai ali, né? Os crentes ali, tudo gente fina, não mexe com a gente,
nem fala com a gente, eu nem sei o que eles são. Essa era Sardes, né? Era politicamente correta, não fala para ninguém, não ofende ninguém, não faz nada. Está morta. Essa era Sardes, né? O modelo perfeito do cristianismo em si mesmado. Sabe quando o crente vive para si mesmo? Meus goals, meus objetivos, meu trabalho, minha família, né? Meu lazer. Minha igreja é o lugar que vai. Mas é isso, não tem vida de igreja. Então, ele frequenta a igreja. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Não existe vida espiritual nessa pessoa. Ela vive para si mesma. E a gente esquece, irmãos, que quando a gente vem à fé em Cristo, nós renunciamos a viver para nós mesmos. E nós passamos a viver para o Senhor, né? Nós não pertencemos mais a nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos à disposição do Rei, né? À disposição do nosso Salvador. E essa agora é a nossa vida. É daí que vem o sabor, é daí que vem a vida abundante na dependência do Espírito Santo para viver essa nova vida, que é para o Senhor, que não é mais para nós. Então, a igreja de Sardes é como se estivesse assim, tudo tão organizado e tão bem, fluindo tão bem, que para que se importar, né? Para que causar problemas, né? Eles viviam para si mesmos. Então, mas era tão forte que Jesus fala assim, estão mortos, né? Não tem vida, né? E quando nós passamos a viver para nós mesmos, irmãos, nós, né, morremos espiritualmente, né? Porque não há mais essa dependência do Espírito. E nós precisamos rever, né? Como que está o nosso caminhar, a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com o Senhor. Então não havia aqui alguma coisa escandalosa nessa cidade, porque não existia nem vida, né? A igreja de Sardes estava em paz, mas era a paz dos mortos. Era essa a realidade da igreja. Irmãos, olha, quando a igreja ela não vive, né, para o Senhor, ela se torna um clube, religioso, né? E não há presença do Espírito, não há vida, né? E as pessoas elas podem se orgulhar da placa, se orgulhar das coisas que têm, mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que nós precisamos fazer nessa situação é confessar os nossos pecados ao Senhor. Confessar a nossa mornidão, a nossa apatia espiritual, confessar que nós precisamos do amor de Deus, ser cheios do amor de Deus de novo, porque é só o amor dele que nos faz amar as pessoas e servir as pessoas e querer falar com as pessoas, né? Afetar a vida delas. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. E para isso nós precisamos confessar o nosso estado, né? A nossa realidade. Senhor, esse sou eu hoje. Eu quero diferença, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor mude. O Senhor vai responder esse clamor. Ele quer ouvir esse clamor, né? E Ele vai fazer isso, Ele vai fazer algo novo, né? E um grande avivamento vai brotar no nosso coração. E isso vai incendiar a igreja. E era isso que o Senhor, Ele estava esperando aqui, né? Nós vamos ver logo que Ele fala, olha, fortalece o que resta antes que morra. É isso, né? É como se Ele pegasse aquele pavio fumegante, que não tem mais chama, e Ele começava a soprar, até aquela chama crescer e incendiar todo o resto. É essa visão, é esse o plano de Deus para essa igreja, esse é o plano de Deus para nós, né? Esse é o plano de Deus para nós, que nós sejamos essa fagulha, né, que vai incendiar todo o resto. Muito bom. Uma igreja está em perigo de morte quando começa a adorar o seu próprio passado, quando se preocupa mais com as formas do que com a vida, quando ama os sistemas mais do que Jesus Cristo e quando se preocupa mais com as coisas materiais do que com as espirituais.
Observa como está a sua oração, né? A sua vida de oração. Você se preocupa com as coisas materiais mais do que as espirituais? Isso é um sinal, né? Isso é um sinal. Versículo 2. Depois que o Senhor ele dá esse diagnóstico para a igreja em Sardes, ele fala o seguinte: esteja atento, vigie, né? Então, voltando lá para o início, né? Toma o seu lugar, né? Toma a sua posição aos pés do Senhor. Vigiai e orai para não cair em tentação. O Senhor quer que nós estejamos atentos. O Senhor quer que nós estejamos vigilantes. O Senhor quer que a gente não se distraia, né? Porque pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Então é isso, igreja. Não basta ser fiel à fé e ter uma história extraordinária. Essa fé precisa produzir vida e obras hoje, né? Então não basta falar que tem fé, que crê em Jesus, que vai para a igreja. A nossa fé, ela tem que produzir vida, ela tem que gerar vida, ela tem que estar baseada num relacionamento com o Senhor, né? Não é numa religião, não é numa igreja, é no Senhor. Então, vida de oração, intimidade com Deus, falar do amor de Deus aos que não o conhecem, acompanhar bebês na fé, ser um vaso nas mãos de Deus, útil, né? Servir a comunidade de fé que você congrega, com os dons que Ele deu para você. Estar espiritualmente antenado, onde você vai, você é um canal onde o amor de Deus vai tocar vidas, né? Então esteja espiritualmente antenado. Quem é essa pessoa? Senhor, se existe alguém que não te conhece, traz para mim. Sabe, às vezes, quantas vezes a gente senta no ônibus e fala assim: Senhor, traz alguém que não te conhece para eu falar. E o Senhor traz, né? Senta no banquinho: Senhor, alguém que não te conhece, traz para eu falar. O Senhor, Ele só vai confiar a nós, né? Se Ele encontrar em nós alguém confiável para Ele enviar a coisa. E como igreja aqui, Ele só vai enviar mais pessoas para nós se nós somos fiéis no pouco. Como que a gente vai querer mais? Como o Senhor vai confiar mais pessoas se nós não formos fiéis? Se a gente não, em outras palavras, se a gente não dá conta do nosso próprio caminhar com o Senhor, como que a gente vai cuidar de vidas? Não é verdade? Então a gente tem que ser fiel no pouco, igreja, para que o Senhor possa nos colocar sobre o muito, né? Nós queremos crescer, nós queremos mais de Deus, mas precisa começar no nosso particular com o Senhor. Amém? Muito bom. Versículo 2, continuação. Fortaleça o que resta. Então ele fala no versículo 2, esteja atento e fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, graças a Deus, por causa de Jesus e da sua graça, nem tudo estava perdido para a igreja de Sardes, embora estivesse morta. Não é tremendo isso? Então, assim, não importa como você está hoje, ainda que você esteja morto espiritualmente, isso não é um problema para Jesus. Isso não é um problema para Ele, né? Ele ressuscita mortos. Então, Ele diz para essa igreja: fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E quando Ele fala obras perfeitas, o que Ele quer dizer? Que nós temos que ser perfeitos? Não, Deus, Ele não cobra perfeição. Ele cobra sinceridade. Ele cobra fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A língua de Deus é fé. Se você viver pela fé, você está andando com Deus. O problema é que nós esquecemos de Deus e queremos resolver e levar nossa vida sozinhos, né? Essa é a independência de Deus que é o problema. E tudo que nós fizermos, igreja, como igreja, quando fala aqui perfeita, significa que tem que ser pela fé, tem que ser por amor ao Senhor e tem que ser para a exaltação dele, não para a glória de homem, não para a glória de denominação, tem que ser para a glória do Senhor. Se for para a glória de Deus, Ele vai abençoar, isso está perfeito aos olhos dele, né? Se você está usando a sua fé para fazer algo para a glória de Deus, isso é perfeito aos olhos de Deus. O problema é que essa igreja não estava fazendo isso, não estava buscando a glória de Deus, né? Então ele não tinha como abençoar aquela obra. Então, é isso. Então, a motivação do coração é muito importante para Deus em tudo que nós fazemos, né? É muito fácil fazer coisas, né? Ser uma igreja ativista, né? Fazer coisas. Mas Deus, Ele quer que as coisas sejam feitas para a glória dEle. A motivação tem que ser, né, correta,
Tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter essa motivação correta, né? Aí tem a bênção de Deus. Amém? Então essa igreja não estava vivendo assim. Bom, quero ler Mateus 12, de 18 a 21 para vocês. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Falando de Jesus. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Leiam vocês o versículo 20, por favor. Esse é o Senhor, né? Esse é o Senhor, o Deus de toda a justiça. Ele é o Deus de toda a misericórdia e compaixão. Ele não quebra o caniço rachado. Para que serve um caniço, né? Basicamente para nada, ou quase nada. E ainda se tiver rachado, aí a pouca utilidade que tem, acaba, né? Só que aqui diz que ele não despreza o caniço rachado. Depois vocês procuram o que é um caniço. Serve para nada. Mas, se tiver rachado, pior ainda. Jesus fala que ele não despreza o caniço rachado, né? E que ele também não apaga o pavio que fumega. Aquele pavio da vela que não tem mais fogo, que está só a fumacinha. Ele não apaga. Vou acabar logo com isso. Vou acabar com o sofrimento. Tiro de misericórdia. Já era. Ele não faz isso. Ele tem compaixão, ele sopra até que a chama apareça de novo. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque Ele nos amou primeiro. E é por causa desse amor que nos faz amá-lo e querer amá-lo. Queridos, é isso. Então essa era a igreja em Sardes. Esse é o exemplo que nos é apresentado para nós aprendermos com os erros deles. Nós não queremos nos tornar uma Sardes, individualmente nem coletivamente. Deus nos guarde, que Deus nos dê essa vigilância, né? Que Deus nos ajude a fortalecer os fracos agora, né? A não ser aquele que julga o irmão que falta, mas que o ajuda a se levantar. E irmãos, lembrem-se disso, é muito fácil se tornar um Sardes quando você está acomodado. É muito fácil você esquecer de Deus quando tudo está fluindo bem na sua vida. Então, louve a Deus pelas dificuldades, que são oportunidades para Deus ser glorificado na tua vida, tá bom? Seja um homem ou uma mulher de fé. Não se acomode quando tudo vai bem. Se por acaso a sua vida está acomodada, peça ao Senhor, Deus, me guia em algo, né? Um desafio de fé. Eu quero depender mais de Deus. Me leva a águas mais fundas. Eu quero usar a minha fé para a tua glória. Faça isso, irmãos. Eles não eram perseguidos porque não invadiam o terreno do inimigo. A gente precisa estar em constante prática de fé para que possamos viver essa vida espiritual e abundante que temos em Cristo. Ou de outra forma, vamos morrer espiritualmente. Muito bem. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Então aqui está, no versículo 3, outras instruções. Versículo 2, esteja atento. Fortaleça o que está fraco, né? E prestes a morrer. Versículo 3, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Você lembra quando você recebeu Jesus? Ou ouviu o Evangelho pela primeira vez? Houve uma alegria, né? Houve uma dedicação. É basicamente isso que a palavra está falando. Você recebeu a palavra como vinda de Deus. Você percebeu que você era amado por Deus. Você soube que Deus perdoou seus pecados em Cristo. Você se alegrou com isso. Você festejou. Você contou para as pessoas sobre isso. Então volte a essas mesmas práticas, né? Se alegre em Cristo. Viva essa fé com intensidade. Compartilhe essa fé com quem não conhece. Obedeça e se arrependa. Arrepender-se
dar meia volta. Você está indo por esse caminho e agora você vai por esse. Você estava indo para longe de Deus, agora você vai voltar para perto de Deus. E não tem como voltar para Deus a menos que você dê as costas para o pecado, né? Então é essa. Você dá as costas de viver para você mesmo e aí você vive para Deus, né? Então é isso que o Senhor está falando. 1 Tessalonicenses 2,13 fala assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, quando você está na palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você precisa recebê-la como de Deus. Não como um livro qualquer, mas Deus está falando com você. Então isso vai manter o teu coração aquecido, isso vai manter a tua vida espiritual ativa, respirando. Então, novamente, essa vida espiritual está em Jesus. Sem um relacionamento com Ele, nós não temos. É impossível viver essa vida espiritual. Ainda no versículo 3, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Veja que Jesus está falando, olha, se você não estiver atento, eu virei como ladrão contra você. Ou seja, algum julgamento virá de imediato, alguma coisa vai acontecer. E isso é um modo de Deus disciplinar a sua igreja e seus filhos, a quem ama. Ele vai ter que fazer alguma coisa para você acordar. Às vezes a gente está tão acomodado que ele tem que dar um remeleixo para a gente despertar do sono, E ele faz isso, tá? Então ele fala, se você não despertar, eu vou dar uma ajudadinha, tá? Eu vou fazer alguma coisa para você tomar atento, E ele fala que ele vai vir como ladrão, no modo que nós não esperamos, E isso pode também se referir ao arrebatamento. Olha que forte. Jesus está falando, se você continuar, o bonde vai passar e você vai ficar, É isso. Eu virei contra você uma hora que você não sabe. Isso faz todo mundo ficar, vou perder o arrebatamento. Porque, irmãos, só Jesus vê quem nasceu de novo e quem não nasceu. Nós estamos aqui, todo mundo. Ninguém sabe quem realmente nasceu espiritualmente e quem não. Mas ele falou, eu tenho espírito, a plenitude do Espírito e da igreja. Eu sei, ninguém mais sabe. Então o alerta é para geral. Se não tomar atento, vai ficar. A hora de nascer de novo. Se não nasceu de novo, agora é a hora. Vamos nascer de novo. Vamos entregar o coração para Jesus, vamos nos arrepender do pecado. Vamos nos acertar com Deus. Porque senão vai ficar. Eu não sei quem nasceu de novo. Jesus sabe. Eu não. Eu só falo o que está escrito. Jesus está falando. Se não despertar, eu virei, o julgamento virá, o arrebatamento vai acontecer. E você vai ficar e não adianta chorar depois. Winston Churchill, ele era um comandante, da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial, e ele falou o seguinte: devo deixar uma palavra de cautela, pois ao lado da covardia e da traição, o excesso de confiança que leva à negligência e à preguiça é o pior dos crimes em tempo de guerra. Às vezes o crente está tão autoconfiante, ele está levando a vida do jeito que quer, vive para si mesmo, mas ele fala que é crente. Isso é negligência e preguiça. Ele não está atento. Não está atento. E aí o comandante falou, olha, esse é o pior crime em tempo de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Não adianta a gente fingir que não. Nós estamos vivendo a guerra. E é hora de despertar, igreja, em nome de Jesus. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. É interessante que mesmo a igreja de Pérgamo, se você ler, a igreja de Pérgamo, que flertava com o pecado, concedia, se comprometia com o pecado,
E mesmo a igreja de Tiatira, que era a igreja corrupta, corrompida pelo pecado, situações gravíssimas que Jesus repreende, ele via coisa boa nessas igrejas, ele encoraja essas igrejas, e ele fala, olha, tem aí esse mal que tem que ser lidado, mas ele reconhece que tinha muita gente que não tinha se contaminado. Aqui é o contrário. Não tinha um pequeno mal no meio. O negócio era generalizado. Haviam poucos que não tinham se contaminado. É o contrário. Então a situação de Sardes é muito grave. Ele fala que, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Então eram poucos. É impressionante numa cidade corrompida como aquela, numa igreja corrompida como aquela, ainda tinha gente que não se contaminava, que ainda olhava para Jesus e mantinha o seu relacionamento com Jesus. O remanescente, né? A esperança. E Deus usa isso, né? Por amor ao seu povo, né? Para que outros também possam ter a chance de se acertar com Ele. É muita graça do Senhor. Assim como o pecado é expresso sob a noção de nudez, a santidade é expressa sob a noção de uma vestimenta. Então, o fato deles não contaminarem as vestes significa, as vestes, você expõe aquilo que reflete o seu caráter, né? Então, quando ele fala de vestes aqui, está falando disso, né? Havia alguns que mantinham seu caráter, né, seu relacionamento com Deus, e isso expressa no exterior, né? Isso reflete no exterior. Por isso ele fala das vestes aqui. E aí ele fala na continuação do versículo 4, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então presta atenção, a recompensa para essas pessoas é andar com Ele. Não tem coisa maior, não é, irmãos? Não tem prêmio melhor do que Jesus falar, você vai andar comigo, eu vou andar contigo, né? Eu vou andar contigo, né? Isso fala de intimidade, de amizade, de coração para coração. É isso, andar com Jesus. Nós podemos andar com Jesus, irmãos. O Senhor quer andar com a gente, né? Deus andava com Adão e Eva, não é? O prazer de Deus é andar com a gente. Se fosse só para nos dar salvação, Jesus morria na cruz e acabou. Mas não é isso, né? Não é só ir para o céu, é andar com Ele. Ele quer comunhão. Jesus foi para a cruz, não foi só para nos trazer o céu. Jesus foi para a cruz para ter comunhão com a gente. Então não adianta a gente querer viver para nós, porque não bate com o plano de Deus, né? Jesus quer comunhão, Jesus quer andar dia a dia com a gente. Então é para isso que Jesus morreu na cruz. Sem essa comunhão, esquece, não existe vida, né? Não existe céu. E aí ele fala, eles andarão comigo vestidos de branco, né? Falando dessa santidade e pureza. Era uma cidade corrompida, era uma cidade impura. E Jesus fala, eu vou cobrir você, né? Você vai andar de branco, falando de pureza, santidade, que só Jesus pode nos trazer. Eu não posso, você não pode ser santo longe de Jesus. A nossa santidade vem por causa de Jesus. E quanto mais perto de Jesus você está, né, mais essa santidade nos cobre, né, nos enche, nos reveste. E aí ele fala, pois são dignos. Então, ele fala que quando você busca Ele em primeiro lugar, quando o seu desejo é andar com Ele, você é digno. É tremendo isso, né? Você é digno. Quando você quer pôr Jesus em primeiro lugar, Ele fala para você, você é digno de andar comigo. É só você querer, qualquer um pode ser digno, se você quiser andar com Jesus, se você quiser colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. O branco também era a cor do triunfo para os romanos, então é interessante Jesus usar as vestes brancas, que na mente deles falava de triunfo, de vitória. Um estudioso bíblico falou que o branco significa 4 coisas na Escritura: festividade, vitória, pureza e o estado celestial. Tudo isso tem a ver com a fala de Jesus.
Então é isso, a recompensa de Jesus para nós está em Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, né? Então, é claro, se você busca estar perto de Jesus, intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus, né, você vai ser coberto de pureza e de santidade, você vai andar com Deus e vai ver a Deus e ter intimidade com Deus. Então é uma consequência do nosso coração, da nossa escolha, né? Então você pode ter o tanto quanto você deseja. Versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, né? Então ele lembra que todos ali podem ser igualmente, né, receber dessas vestes brancas de pureza, de santidade dele. O vencedor vai ser coberto, vestido de branco. Essa é a promessa do Senhor. É tão bom, porque a gente olha para nós e a gente fala, Deus, é só o Senhor que pode me transformar, é só o Senhor que pode me revestir, não é, irmãos? E ele fala, eu quero, filho, vem, eu quero, é o meu desejo. Quando o nosso desejo se encontra com o desejo de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Eu estou cortando algumas coisas aqui. É isso, queridos. Jesus é o único que pode nos cobrir com santidade, pureza e justiça. Quando nós tentamos fazer, sai tudo errado. Mas se nós nos rendermos, o modo que Ele faz é perfeito. Adão e Eva tentou se cobrir com folhas, não deu certo. Mas foi através do sacrifício de Jesus Cristo que todos nós podemos ser cobertos. Não existe um outro meio. 1 João 9, e isso é para todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? É simples assim. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é quem Ele é. E ele continua no versículo 5, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso daqui dá um longo debate, né, teológico, né, se o crente pode perder a sua salvação ou não. O ponto principal aqui é uma garantia, tá? O que Jesus está falando é que se esse é você, se você busca o Senhor, né, e quer andar com Ele, Ele vai te cobrir e Ele promete para você que o seu nome jamais vai ser apagado do livro da vida. É uma garantia, uma certeza que Ele nos dá, né? Ele nos garante isso. Então não somos nós que vamos tentar manter, né, o nome lá, mas Ele garante para nós que Ele jamais vai apagar o nosso nome. Então é uma garantia que nos é dada. E ele fala, mas o reconhecerei, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então ele nos lembra que aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também o confessará diante do seu Pai nos céus. Isso, e eu quero que você pare e pense um pouquinho nessas duas coisas, tá? Primeiro eu vou falar sobre o fato de Jesus nos confessar diante do Pai. E depois a gente fala um pouquinho sobre o livro da vida. Irmãos, olha que tremendo. Uma coisa sou eu, você, falar, Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz por mim, me perdoa, eu creio em ti. Ótimo, maravilha, a gente precisa fazer isso. Mas você entende quão mais poderoso é Jesus falar, eu te aceito como você está. Eu te quero, eu te amo. Isso para mim dá um nó na cabeça, porque Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Mas Ele me quer, Ele te quer, Ele nos quer. E isso é forte demais, né? Então assim, não é uma coisa gloriosa alguém aceitar Jesus. Bom para você, que bom! Mas me chama a atenção, é incrível que Jesus nos aceite, que Jesus nos queira, que Jesus nos ame, né? E Ele fala, eu vou aceitar você, eu vou confessar você, eu reconhecerei você diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso é uma promessa de Deus para nós, é uma garantia de vida eterna. E agora eu quero falar sobre o livro da vida. Existem alguns versículos da Bíblia, muitos versículos até, né, que falam do livro da vida. E do modo que colocou, muitos teólogos e muitos estudiosos, eles falam várias coisas. Mas
Alguns falam, não, todos os nomes estão no livro da vida e à medida que a pessoa morre sem receber Jesus, ele apaga. Eu acho um pouco estranho. E tem outras teorias que vão falando aí, né? Mas eu creio, na onisciência de Deus, ele já conhece, né? Aqueles que estão no livro da vida antes da fundação do mundo. E já estão lá, né? Só que nós vamos viver essa fé, essa realidade, né? Perseverando nessa fé, né? Até o dia que nós estaremos face a face com Ele nos céus, né? Eu acredito que a ideia de apagar é muito mais sugestiva, é muito mais simbólica, tá? Porque eu não acredito que Deus esteja no céu com um apagador. Agora eu escrevo, agora eu apago, agora eu escrevo. Não, essa ideia não entra na minha cabeça, tá bom? É como nascer como filho de Deus e não desnascer como filho de Deus, né? Essa ideia também não entra na minha cabeça. É uma coisa só. Você nasceu, você é filho. Você vai ser disciplinado e corrigido pelo pai, né? Aguenta aí o rojão, mas ele te ama e ele vai fazer por amor. E se você não nasceu, né? Espera, tem que nascer, né? Espero que você aproveite as oportunidades até o último suspiro da sua vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu não acredito que Deus está apagando nome nenhum, tá? Mas é como eu falei antes, só Jesus sabe quem nasceu de novo e quem não nasceu ainda, né? Então, o alerta vem para todos, para que aqueles que caminham com o Senhor possam vigiar e ter um caminhar mais próximo. E aqueles que não nasceram possam aproveitar oportunidades e render a Jesus. Tá bom? Eu vou ler alguns versículos, tá? Para você ter. Existe um livro da vida, ele será aberto e referenciado no dia do julgamento. Isso significa que o livro da vida é real e será lido. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito, registrado nos livros. Então o livro da vida vai ser aberto. Existe um livro da vida e ele determina se vamos para o céu ou para o inferno. Isso significa que o livro da vida é importante. Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Existe um livro da vida e saber que nossos nomes estão escritos nele deve nos trazer grande alegria. Lucas 10:20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E outras passagens sobre o livro da vida. Êxodo 32:32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e se não, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés está falando com Deus. Respondeu o Senhor a Moisés, Êxodo 32:33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Salmo 69:28. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Apocalipse 3:5, nós vimos agora. E Apocalipse 22:19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Existe um homem chamado Charles Templeton, não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi grande usado nos Estados Unidos há uma geração atrás. Ele trouxe muitas pessoas para Jesus. Ele trabalhava no Juventude para Cristo, né? E aí ele trabalhou por muito tempo com o Billy Graham, né? E nas cruzadas evangelistas. Só que o que tem de mais nesse Charles Templeton? Chegou no momento da vida dele que ele falou que não cria mais em Jesus. Na verdade, ele falava que ele não cria nem em Deus. Ele simplesmente negou a sua fé. E as pessoas começaram a se perguntar, mas vem cá, o que aconteceu? Ele perdeu a salvação? O nome dele foi apagado? Qual é a realidade dele agora? O ponto, irmãos, dentro disso que a gente está falando é, olhando para Sardes, houve um momento na vida desse homem que todos o consideravam salvos com o nome escrito no livro da vida. Sim? E a realidade é que num outro momento desse homem, ele diz que não crê em Deus, que não crê em Jesus, ou seja, ele não está indo para o céu porque ele não quer ir para o céu. E essa é uma outra realidade, né?
Então, o que isso fala para nós? Isso fala para nós que aquela igreja que aparentemente estava vivendo, né, de vento em polpa espiritualmente, aos olhos de Deus, estava morta. O que eu quero dizer para você, como eu tenho que cuidar da minha vida e cada um tem que cuidar da sua, nós não sabemos quem nasceu de novo, quem não é. Não importa quem nós somos, né? Não importa o que fazemos, o importante é a gente ter certeza que nós estamos andando com o Senhor a cada dia das nossas vidas. Nós precisamos perseverar nessa fé e nesse relacionamento. Essa é a lição. Essa é a lição que a gente tira de tudo isso que a gente está falando. Cada um vai responder por si diante do Senhor. Ninguém vai responder por outro. Amém? Então é isso. Bom, queridos, estamos terminando. Versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos revisar aquilo que o Espírito falou à igreja de Sardes, né? Todos nós devemos ouvir o que o Senhor fala à igreja. E agora, aprendendo com a igreja de Sardes, primeira coisa, é fácil se acomodar, né? É fácil a gente perder o nosso relacionamento com Deus quando a gente não busca, quando a gente vive para si mesmo, quando a gente não está andando com o Senhor, falando com o Senhor, ouvindo o Senhor, tá? Então, nós não queremos entrar nessa apatia espiritual, nós não queremos entrar nessa letargia espiritual, né? Viver essa indolência, esse sono, né? Da apatia espiritual. Então, vigia, desperta, ore, busque a Deus hoje. Aprendemos também com essa igreja que devemos tomar cuidado com o sucesso, né? Quando tudo vai muito bem. Quando tudo vai bem, nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus, né? Nós devemos buscar a Deus quando tudo vai bem também, né? Não é só quando tudo vai mal. Esse foi o problema dessa igreja. Aprendemos com essa igreja também que nós temos que tomar cuidado nos nossos pontos mais fortes, porque é aí que nós mais deixamos de cuidar, né? Não vigiamos. Isso aí eu estou bem, né? Eu fico imaginando Moisés, né? Moisés também. Moisés, um homem manso, calmo, tranquilo, e de repente bate na rocha. E Deus fala, já era para você entrar na Terra Prometida. Mas ele era tão calmo, né? A Bíblia fala que ele era manso, ele era um cara que não sabia nem falar, de repente não vigiou naquilo, né? Aquilo era uma área na vida dele que ele não se preocupava, porque ele estava sob controle. E é isso que eu quero dizer. Nós temos que tomar mais cuidado com aquilo que a gente se sente mais seguro, mais forte. Isso daí nunca vai acontecer comigo. Cuidado, né? Temos que vigiar dobrado, né? Aquilo que a gente sente mais segurança. A nossa confiança tem que estar no Senhor e não em nós mesmos, irmão. Noé é um outro exemplo, né? Que ficou bêbado, assim, o filho viu a nudez dele, ainda foi amaldiçoado. Mas, nossa, Noé, o que aconteceu com o seu Noé? Né? Vai ver, ele se descuidou, mas ele não era uma fraqueza dele, né? Ficar bêbado, mas não se cuidou. E há outros exemplos na palavra de Deus. O ponto é, aquilo que a gente se sente mais seguro, mais forte, é onde a gente tem que vigiar mais. Outro cuidado. Lembrando de Sardes, né? Eles estavam sem vigilância porque eles achavam que eles eram intocáveis. Ninguém ia jamais conquistar aquela cidade e a igreja estava do mesmo jeito. E, irmãos, eu quero terminar com essa história aqui, olha. Esse é um outro marechal, né? Ele era britânico, Montgomery, e ele falava o seguinte: o homem pode fazer perder uma batalha. Ele lidava com um exército, com um militar, e ele sabia que por um homem, uma guerra inteira poderia ser perdida. Então ele repetia isso várias vezes. E a gente viu no caso da conquista de Ciro, né, quando Ciro conquistou Sardes, porque um soldado deixou cair o capacete, ele mostrou o caminho para o inimigo. E o inimigo, né, aproveitou a brecha, né? Eu vou ler para você. Um cristão corrupto ou desobediente pode perder a batalha para uma igreja inteira, né, de uma igreja inteira. Primeiro, pode perder a batalha simplesmente por causa do seu próprio ponto de falha.
Em segundo lugar, pode perder a batalha porque leva outros a cometerem o mesmo pecado. E por fim, pode perder a batalha porque promove um espírito de acomodação ao pecado nos outros membros da igreja. Ele pode, eu também posso, né? Um homem pode perder uma batalha. Que nós não sejamos esse homem. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa aprofundar no nosso coração, Deus, o que nós aprendemos, Senhor. E eu sei que é muita coisa, Pai, mas eu clamo ao Senhor, ó Deus, Teu Espírito Santo nos capacite a viver para Ti. Senhor, eu oro agora, Deus, pela ceia do Senhor. Eu oro, Deus, que ao nós tomarmos o cálice, Deus, e nós comermos o pão, nós lembramos do Teu corpo, moído naquela cruz para nos perdoar os nossos pecados. E nós lembramos do Teu sangue derramado em nosso favor. Senhor, perdoa os nossos pecados hoje, Senhor. Perdoa a nossa apatia, a nossa indiferença, Senhor. Perdoa, Deus, se estamos dormindo, nos desperta hoje, Senhor. Deus, sejamos a faísca que vai incendiar todo o resto do corpo. Nos ajuda a fortalecer, Deus, aqueles que estão fracos. Nos ajuda a perceber que estamos numa guerra espiritual e que nós não estamos sozinhos. Nós podemos pedir ajuda, nós podemos, Senhor, ajudar a outros, Senhor. O mais importante, Senhor, é estarmos conectados contigo, Senhor. E eu oro hoje, Deus, que essa palavra fale a todos os nossos corações. Que não haja ninguém que rejeite essa palavra, Deus. Se existe alguém que não nasceu de novo, que hoje seja o dia que salvação entrou nessa casa, que salvação entrou nesse coração. Eu oro, Deus, que a gente não perca tempo, Senhor. O Senhor está às portas. O Senhor vai voltar numa hora que ninguém espera, Senhor. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nos dá urgência, Senhor. Nos dá urgência para viver para Ti, Senhor. A falar do Teu amor. A depender do Teu Espírito, Senhor. Possamos queimar como brasas vivas hoje, Senhor. Nos enche, nos batiza com o Teu Espírito Santo de novo, Senhor. Aquece os nossos corações, Senhor. Toda a honra e toda a glória Te sejam dadas. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir, Senhor. O Senhor é compassivo. O Senhor é longânimo, cheio de compaixão, de misericórdia. Senhor, opera na Tua igreja hoje, Senhor. E nos guarda de sermos uma Sardes, Deus. Individualmente, coletivamente. Nós rogamos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.